Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Mais um domingo, chegamos para cultuar, adorar e servir aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o Senhor Jesus Cristo. Para a gente dar início a esse culto, quero olhar para a palavra de Deus em Hebreus, a epístola, a carta aos Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 14. Hebreus 9, verso de número 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. E que Ele possa purificar a nossa consciência de toda a obra que não agrada a Ele, para que possamos servir ao Senhor, ao Deus vivo. Oremos. Pai, diante da Tua presença nós estamos. Queremos cultuar, adorar, bendizer ao Senhor. Fala ao nosso coração. Carecemos, precisamos do Senhor. Revela os Seus propósitos à nossa vida. Revela a Tua vontade, ó Deus, a nós. Queremos Te conhecer de perto, Senhor. Estar próximo de Ti. Por isso, ó Deus, chegamos e que a nossa mente possa estar aprisionada, cativa, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a falar conosco. Em Teu nome é que eu oro. Amém e graças a Deus. Antes de nós continuarmos, quero aí fazer um pedido a você para se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, este é o momento. Dedique um momentinho para que você possa se inscrever e estar acompanhando a obra do Senhor através da Igreja do Nazareno Ebenezer. Então, faça isso. Dê também um joinha, um like, para que a mensagem possa ser propagada, que ela possa ir mais longe, possa ser divulgada ainda mais. Também, se você tem um interesse, você pode tocar o sino. Tocando o sino, chegará ao seu celular, ao seu computador, notificação de quando estamos nas redes sociais. Temos um programa de segunda a sexta chamado Dormindo com Deus. Toda a noite de segunda a sexta, das 22h30 às 11h, antes de dormir, sempre tem uma palavra de Deus e você pode acompanhar. Se você tocar o sino, vai receber notificações do momento em que entrarmos nas redes sociais. Também, o meu pedido é que você seja um missionário pós-moderno, enviando a mensagem, o culto a 3 a 5 pessoas, compartilhando, compartilhe. Envie a mensagem de Deus a quem você ama, em nome do Senhor. Hoje, nós vamos olhar para a carta aos Hebreus, no capítulo de número 9. Há um tempo, a Igreja do Nazareno Ebenezer tem parado para olhar essa epístola. Estamos, e tem gravado, já há algumas semanas, meses, já nesta carta. E você pode olhar no Facebook, temos tanto a aula de escola dominical com o pastor Zacarias, quanto também as mensagens a respeito dos capítulos. E hoje nós vamos para o capítulo de número 9. Na minha Bíblia está falando, ou tem o tema de o santuário terrestre, mas o tema é: Jesus estabeleceu um santuário superior. Pode ter certeza
que o santuário do nosso Deus é superior. Jesus estabeleceu um santuário superior. Esse é o tema que nós podemos olhar para Hebreus, capítulo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas destas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos estes preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e de cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai, diante da Tua palavra nós estamos. Que o Espírito Santo, ó Deus, fale conosco e que nós possamos, ó Deus, entender e aplicar esta palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Quando olhamos para a palavra de Deus na semana passada, no capítulo de número 8, onde o tema era Jesus
estabeleceu uma aliança superior, vimos 2 pontos tremendamente importantes. O primeiro é que Jesus estabeleceu uma aliança superior, porque o seu sacerdócio ou ministério é tanto mais excelente. E aliança é unir, é ligar, é estarmos aliançados com o Senhor. E o Senhor estabelece esta aliança com o ser humano para que os propósitos de Deus possam ser realizados, para que então possamos conhecer de perto esse Senhor. E como nós olhamos na semana passada, temos a antiga aliança, que ela é inferior à nova aliança, porque agora essa nova aliança é feita interiormente. Quando Jesus veio a este mundo, morreu na cruz pela remissão e perdão dos nossos pecados, podemos ter uma obra que começa de dentro para fora e não de fora para dentro. A antiga aliança era de fora para dentro. Quando eles receberam os 10 mandamentos, as tábuas, as leis, então o homem tentava caminhar na direção dessas leis, mas não conseguia. Mas quando nós temos o Senhor, ou recebemos o Senhor como nosso Salvador, como nosso Senhor, então agora na nova aliança nós temos a certeza que o trabalho começa de dentro para fora, onde o verso 10 do capítulo 8 diz que ele vai imprimir as leis na mente e vai inscrever no nosso coração. E esta aliança, ela é também confirmada com novas promessas. Isso nós vimos na semana passada, que as promessas que nós temos é que o Senhor iria purificar, usar de misericórdia sobre as nossas iniquidades, e os pecados jamais ele iria se lembrar. Não que Deus é esquecido, é que nunca mais ele iria cobrar de nós o pecado que foi perdoado através do sangue do Senhor Jesus. Agora estamos num momento em que o autor ele começa a trabalhar com a questão do tabernáculo, o tabernáculo do Antigo Testamento, onde os sacerdotes e os levitas ministravam e falavam ali sobre a antiga aliança. Agora Cristo tem um santuário superior. Naquele momento do Antigo Testamento, o tabernáculo era o centro, onde tudo para adorar ao Senhor vinha até o tabernáculo. Até mesmo as tribos eram divididas em redor do tabernáculo e ali adoravam ao Senhor. E ele considera agora o antigo tabernáculo 6 pontos, o qual nós lemos aqui. E ele fala a respeito destes 6 pontos que eu gostaria de ver junto com você, para que nós possamos tirar lições e ver como Jesus estabeleceu um santuário superior. No passado, nós temos alguns objetos que eram importantes para a adoração no tabernáculo. O primeiro elemento que nós encontramos das figuras que são citadas no capítulo de número 9, fala sobre o candelabro. Veja que ele diz o seguinte: porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, era o primeiro objeto para a adoração. Dentro daquele tabernáculo coberto por peles, no momento da adoração, havia então o tabernáculo de ouro,
ou candelabro de ouro, onde eram acesas as lâmpadas, elas não poderiam ficar apagadas. Mas aquilo era só uma sombra, apontando para Jesus Cristo, que é a luz do mundo, e para a igreja como os filhos da luz. Veja que esse é o primeiro objeto para adoração. Naquele instante, o candelabro estava logo na entrada do tabernáculo. E isso faz nos lembrar que Jesus é a luz deste mundo. Você já conheceu essa luz? Jesus veio para trazer luz ao mundo caído, perdido. E cada vez mais parece que nós estamos numa escuridão. Vemos assaltos, vemos mortes, vemos guerras. Parece que quanto mais há desenvolvimento, quanto mais há uma evolução da tecnologia, o homem ainda permanece na escuridão da alma. Mas Jesus é a luz deste mundo. E Ele veio para iluminar, para trazer a luz à escuridão. Talvez você esteja vivendo numa escuridão, numa vida espiritual escura. Você está em um lugar, em um ambiente que há claridade, mas há uma verdadeira escuridão na sua família, na sua casa, em que os problemas vão encobrindo a sua vida de tal maneira que você não vê saída. Parece que você está no fim de um túnel muito escuro, mas eu quero dizer a você que lá na frente há a luz. Jesus é a luz. E também lembrar a você que assim como o candelabro era o primeiro objeto para na entrada do tabernáculo, também a igreja do Senhor Jesus é os filhos da luz, que tem a função de iluminar, de salgar essa terra em nome do Senhor Jesus. Você já conhece a luz? Você é filho desta luz? Jesus se apresenta como a luz do mundo. Em João, capítulo de número 8, verso de número 12, nós encontramos Jesus se apresentando como a luz deste mundo. E eu quero ler com você João 8, verso de número 12, diz assim a palavra de Deus, e eu quero compartilhar com você. De novo Jesus falou dizendo: eu sou a luz do mundo. E veja só, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você tem a luz da vida? E olha, o texto diz: quem me segue não andará nas trevas. Por isso, a igreja do Senhor, ela se apresenta como os filhos da luz, porque não andarão em trevas. Talvez sua casa está em trevas. As coisas que estão acontecendo, você tem percebido que muito mais do que qualquer situação é as trevas oprimindo. Mas hoje é tempo novo de liberdade e de libertação em nome do Senhor Jesus. O segundo objeto ali que nós encontramos no santuário e que é citado aqui, dizendo, verso de número 2, porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estava o candelabro, depois vem sobre a mesa da proposição e os pães. Aqui nós encontramos, mais uma vez, apontando para a pessoa do Senhor Jesus, onde Ele é o pão da vida, que desceu do céu. Quando olhamos para João, capítulo de número 6, verso de número 32, nós encontramos Jesus dizendo: em verdade te digo,
que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês? Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disse: Senhor, dá-nos sempre este pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Talvez você está passando um momento de uma fome espiritual, porque você não encontrou ainda o pão da vida. Você talvez já buscou isso em algumas religiões, ou você já tentou matar a sua fome espiritual com prazeres, ou ainda nos vícios, ou ainda tentou matar esta fome existencial com relacionamentos com várias pessoas, mas isso não mata a tua fome. E alguns que pensam que uma viagem, um passeio, um momento de férias vai trazer então alívio. Olha, assim que acabar a fome, vai estar de novo. Jesus diz: eu sou o pão da vida. E aquele está dizendo: quem crê em mim, olha, sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Há muitas pessoas que estão cansadas, oprimidas, com fome, porque não chegaram à pessoa do Senhor Jesus. Hebreus está fazendo um paralelo e está dizendo: olha, lá na antiga aliança, tínhamos o tabernáculo, e lá tinha um candelabro que tinha que ser mantido aceso, uma figura de Jesus, que é a luz deste mundo, e aquele que está em Jesus não anda em trevas. A igreja do Senhor é luz. Segundo, uma mesa da propiciação, onde havia os pães, e isso aponta para o Senhor, para que nós possamos ir a Jesus Cristo, o qual Ele tira a nossa fome. Mas ainda nós encontramos o outro objeto, que era o altar do incenso. Veja o que diz Hebreus 9, a mesa e os pães da propiciação, e se chama o santo lugar. E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. O incensário era antes de entrar no Santo dos Santos, na segunda parte do tabernáculo. Mas todas as vezes que o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, no Santo do Santo, então ele levava consigo o incensário, onde ele queimava incenso, quando no tabernáculo 2 vezes ao dia, e aponta sempre, quando fala de incensário, de Jesus como nosso intercessor diante de Deus. Jesus é aquele que intercede por nós diante de Deus. Quando olhamos para Hebreus, esta carta, essa mesma epístola, capítulo de número 7, verso de número 24, nós encontramos a seguinte palavra: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para
interceder por eles. O altar do incensário e o incensário entrando até o Santo dos Santos, aponta para o Senhor Jesus, que é o nosso intercessor, aquele que intercede por nós. Durante anos, talvez, você foi acostumado a ir a qualquer outro que não é Jesus, ou outra que não é Jesus, para interceder por você. Não, Jesus, ele é o único intercessor. Romanos, capítulo de número 8, verso de número 33 e 34, diz assim a palavra de Deus, no verso 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nessa hora, eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, qual é o tamanho do seu problema, qual é a situação que você está vivendo, mas Jesus, ele pode interceder por você, ele quer interceder por você diante de Deus. Ele é o nosso intercessor. Quando Hebreus está descrevendo o que havia ali no tabernáculo, começando pelo candelabro, falando sobre Jesus, a luz do mundo, ainda a mesa da propiciação ou da proposição, onde os pães simbolizando o Senhor que mata a fome espiritual. Jesus é o pão da vida. O altar do incenso, onde Jesus é o nosso intercessor. Mas não para por aí. Ele vai então descrevendo e dizendo sobre a Arca da Aliança, verso de número 4 do capítulo 9, dizendo: e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Veja só que nós encontramos que a arca coberta de ouro, todo em redor, a madeira simbolizando a humanidade de Cristo, e a cobertura de ouro representando a divindade do Senhor. Além disso, a Arca da Aliança simbolizava a direção na vida do seu povo. E nesta hora, em nome do Senhor Jesus, o Senhor quer trazer a direção para a sua vida. Mas não representa somente a direção, representa também o poder de Deus no meio do seu povo, e a pureza e a santidade. Veja que a arca era de madeira, a humanidade do Senhor Jesus, mas a cobertura de ouro, simbolizando a divindade do Senhor Jesus. A arca era um símbolo da presença de Deus. Muitas vezes a arca era levada para a batalha, como que a presença de Deus indo na frente, na batalha. Ou quando a arca andava, o povo então andava rumo à terra prometida, a presença de Deus. Nesta hora, o Senhor se apresenta a você e Ele quer ser a sua direção, quer ser o seu guia, quer encaminhar a sua vida, a sua história, em nome do Senhor Jesus. Também, olha, a arca envolvida com o ouro simboliza justamente o poder de Deus. O ouro, símbolo de poder, o ouro, símbolo de pureza e de santidade. A santidade de Deus entre o seu povo. Nesta hora, o Senhor se apresenta a você como aquele que é a luz do mundo, como aquele que é o pão da vida, como aquele que intercede por você, como aquele que
traz a direção e tem todo o poder sobre a sua vida, sobre a sua história, e Ele é um Deus de pureza e santidade e que purifica o seu povo. Ainda, o texto nos fala de um vaso de ouro que continha o maná, para trazer a memória daquele povo sobre a provisão de Deus em tempos de angústia. Quando olhamos para o trecho, fala da urna, onde ali tinha um vaso que continha um maná, falando da provisão de Deus. Olha, aqui tem uma lição especial. Deus é o nosso provedor. Ele não é só aquele que mata a nossa fome espiritual. Ele não só é aquele que é a luz do mundo. Não só é aquele que intercede por nós. Não só é aquele que dá a direção e tem o poder e a pureza e a santidade, mas é aquele também que é o Deus da providência. Nesta hora você crê nesse Deus da provisão? Seja qual for o tempo de angústia que você estiver passando. Talvez essa semana você tenha algumas situações da sua vida que você não sabe como fazer. Ore, clame ao Senhor, que é o Deus da provisão. Ele pode prover todas as coisas, em nome de Jesus. Ó Deus, Deus da provisão, vem sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Ainda fala da vara de Arão, que tinha florescido, olha, guardada como um símbolo da ressurreição e da vida da pessoa do Senhor Jesus. A vara foi retirada e elas estavam em um caminho do deserto. E você sabe muito bem, e eu tenho uma vara que eu trouxe lá do Piauí, quando nós estivemos furando um poço lá no Piauí, e a caminho, ou ali, convivendo com os irmãos ali daquela região. Então, eu achei uma vara, que de um lado tinha espécie de uma forquilha, e na ponta era afiada. Possivelmente alguém utilizava a forquilha para uma cobra, então, e também a vara para apoiar, e eu trouxe essa vara. Todo mundo achou engraçado, porque eu embarquei no avião com esta vara, para lembrar daqueles momentos lá no Piauí, quando nós furamos o poço, e a vara está em casa, e ela está lá guardada, ela continua sendo um pedaço de madeira lá. Só que a diferença da vara de Arão é que ela floresceu, teve vida, remetendo-se àquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Cada momento eles podiam lembrar que Deus tem o poder de florescer, mesmo estando no maior deserto. E aqui vem uma lição especial para mim e para você. Nós podemos passar desertos na nossa vida, mas quando Jesus entra, Ele traz vida e vida em abundância. Podemos florescer, mas muito mais do que isso tudo, remete a Jesus, que morreu, mas ao terceiro dia está vivo e voltará para nos buscar. Ele venceu a morte. E ainda tinha ali as tábuas da aliança, as tábuas da lei, escrita por Deus no Monte Sinai, e deveria acompanhar o povo de Israel pelos séculos. Ia justamente as tábuas, a lei do Senhor. E é impressionante que até os dias de hoje, a lei do Senhor, ela não foi abolida, elas são guia para a nossa história, para a nossa vida. E eu tenho a certeza que os mandamentos do Senhor devem fazer parte da sua história e da sua vida, em nome de Jesus. E quando chega no momento da tampa da arca, era um propiciatório feito de ouro, com querubim em cada extremidade. Aqui
Veja que anualmente se derramava o sangue do cordeiro sobre esse propiciatório, e esse sangue do cordeiro que havia sido morto cobria o pecado, primeiro do sacerdote e depois de todo o povo. Era a sombra daquilo que Jesus viria a fazer, onde Jesus veio a esse mundo, derramou o seu sangue sobre a cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter perdão e remissão dos nossos pecados. O que é importante desse trecho da palavra de Deus, o que é que o autor quer nos mostrar, é que apesar de ter esses objetos, ter tudo isso, olha, era inacessível ao povo, ninguém podia entrar no tabernáculo, exceto o sacerdote no lugar santo e o sumo sacerdote no santo do santo. O povo ficava do lado de fora, mas agora com a obra do Senhor Jesus, nós temos acessibilidade ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Você, da onde você estiver agora, você pode chegar na presença de Deus, Ele vai ouvir você. Segunda lição, que esse tabernáculo era temporário, foi designado temporariamente por Deus para um período, para tipificar Jesus Cristo e a sua obra salvadora. E Jesus rasgou o véu que impedia o acesso. Portanto, agora nós temos não só acesso ao Senhor, mas nada agora de temporário. Eternamente, a obra do Senhor feita ali na cruz por nós é eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ainda, ela antes era ineficaz. Era todo esse ritual, dons e sacrifícios realizados, oferecidos, eram ineficazes para perdoar os pecados e promover salvação, bem como mudar o coração e a consciência daquelas pessoas. Agora, como diz o verso que a gente introduziu este culto, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Parte desse capítulo 9, até aqui o verso de número 14, traz uma lição preciosa, que o único que pode purificar a nossa consciência é o Senhor Jesus, de toda a obra morta, muito mais do que a realização de sacrifícios exteriores, como no Antigo Testamento. A Nova Aliança fala do sacrifício de Jesus na cruz, que vem purificar a nossa consciência. O trabalho que Jesus realiza na nossa vida é de dentro para fora. Estamos e podemos ficar purificados de todas as obras mortas que não agradam ao Senhor, e que agora nós podemos servir ao Senhor, ao Deus vivo, como diz o verso aqui, de maneira íntegra, santa. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a sua consciência? A palavra de Deus em Romanos diz: agora nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, no tempo presente, como está a sua consciência? Está purificada? Está limpa? Você está com fome do Senhor? Fome espiritual? Já procurou e não consegue? Não consegue.
saciar a fome espiritual. Ou você está vivendo um momento de escuridão. Jesus é a luz deste mundo. Ele é aquele que intercede por nós. Ele é aquele que nos orienta. É aquele que tem o domínio, o poder, a pureza e a santidade. É Ele que traz provisão. É Ele que faz a nossa vida florescer. É Ele que nos dá a sua lei, e essa lei pode ser gravada no nosso coração. A nova aliança Ele vai imprimir lá dentro, em nome de Jesus. E o ponto mais importante é que nós temos acesso. O Senhor está acessível a eu e você. Não precisamos fazer troca, não precisamos comprar, não precisamos fazer sacrifício, não precisamos andar daqui até lá de joelho, não precisamos pagar promessa nenhuma. A obra que Ele fez foi de uma vez por toda, e ela é eficaz para purificar a nossa consciência, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que a Tua palavra penetre no nosso coração. Nesta hora, em nome de Jesus, venha sobre esse que está ouvindo esta palavra. É em Teu nome que eu oro. Amém. De cabeça baixa, olhos fechados, onde você estiver. Faça essa oração comigo dizendo: Senhor, ilumina a minha vida. Venha ser a luz da minha casa, da minha família. Senhor Jesus, eu tenho fome do Senhor. Eu quero Te conhecer de perto. Mata a minha fome. Senhor Jesus, intercede por mim. Sou um pecador, careço da Tua misericórdia. Venha sobre a minha vida. Torna-me puro diante do Senhor. Senhor, preciso da Tua direção. Orienta-me, ó Deus, que a Tua presença possa me encaminhar no sentido, ó Deus, que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus, nesse instante, eu creio, ó Deus, que o Senhor pode fazer florescer a minha vida, assim como a vara de Arão floresceu. Assim como Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, floresceu, transforma a minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Quero seguir as Tuas leis, quero ter acesso, ó Deus, e quero minha mente purificada, a minha consciência diante do Senhor possa estar limpa. Em nome do Senhor é que eu oro. Amém e graças a Deus. Tenho a certeza que Deus ouviu a sua oração. Chegamos no momento de adorar ao Senhor com o nosso dízimo e a nossa oferta. Ao lado está o número do Pix da igreja, 19 983 490033, ou a conta para você fazer a transferência bancária. Você pode ser agradecido a Deus e fazer a sua oferta. Oferta é um sinal de gratidão. Quando estamos agradecidos, ofertamos, damos ao Senhor, porque Ele tem nos dado vida, saúde, sustento, tem nos dado família, casa, comida. O Senhor tem sido bom. Isso é uma oferta. O dízimo, ele é a 10ª parte daquilo que nós recebemos. E é um gesto de fidelidade. A oferta é um gesto de gratidão, mas o dízimo é um gesto de fidelidade. Estamos começando o 5º mês deste ano. Você tem sido fiel durante esses meses? Você tem andado em fidelidade diante de Deus?
fidelidade. Deus nos dá 100% e espera que a gente devolva 10%, num ato de fidelidade. Nós vamos orar. Quero orar por você, para que Deus possa abençoar sua vida financeira. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante em que gestos de gratidão e de fidelidade estão sendo feitos, que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida desta que está fazendo, ó Deus, aquilo que cabe ao ser humano fazer. Ao Senhor nós contamos em abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Em nome de Jesus, amém. Chegamos a um momento de intercessão. Temos pedidos de oração. Tem um especial pela Damiane, uma jovem mãe, tem uma filha, ela está com leucemia, está fazendo tratamento com quimioterapia, mas quero convidar você a clamar ao Senhor por ela, interceder, para que a mão de Deus possa estar sobre ela, muito mais do que o tratamento, que o milagre do Senhor venha acontecer. A vida do pastor Fernando, nosso superintendente, a vida do irmão Laurico, que está se recuperando de uma cirurgia no coração. É hora de nós intercedermos por você. Você pode colocar as mãos onde você está enfermo, crendo que a mão de Cristo está sobre você. Vamos orar. Vamos orar também para que haja paz sobre o mundo, em nome do Senhor Jesus. Pai, diante do Senhor nós chegamos e nós, ó Deus, clamamos em especial por vidas que têm passado um momento de tremenda luta. A Damiane, ó Deus, estende as suas mãos, que toda medicação venha fazer efeito e que, sobretudo, ó Deus, o Senhor esteja sobre a vida dela. Sobre a vida, Senhor, do pastor Fernando, sobre a vida do irmão Laurico, que haja recuperação em nome de Jesus, que eles possam, ó Deus, ser tocados pelo Senhor. Pai de amor, também eu oro e clamo para que haja paz sobre o mundo, em nome de Jesus. Toca nas vidas, Pai, os líderes mundiais, que eles possam olhar para o Senhor. Tem misericórdia do povo que sofre, que pena. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Também, ó Deus, oramos pelo nosso país, pelo presidente, pelo Senado, pelos deputados. Nós oramos, ó Deus, pelos ministros da Justiça, que possam conhecer o Deus justo e julgar causas justas baseadas na lei. Em nome do Senhor, oramos pelos governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, também os vereadores, que todos possam ser tocados. Dá-nos uma nação que possa gozar de paz, da benevolência do Senhor, da benignidade, da bênção do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua história, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Compartilhe essa mensagem com mais 3 ou 5 pessoas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.